Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja com todos os irmãos. Meus amados irmãos, eu vos convido a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 28, versos 19. E depois 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2, que nos diz o seguinte: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção a vós em nossas orações. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus de Nazaré, somos chamados para ir às nações e apregoar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Temos esse desafio de ir e alcançar todos aqueles que estejam longe e os que estão perto, para anunciar-lhes o Evangelho de amor de Jesus Cristo de Nazaré e assim demonstrar esse amor através do idem do Senhor. Essa é a missão do crente, é a missão daqueles que Deus o confiou. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. Meus queridos e amados irmãos, e a melhor maneira de demonstrar esse amor ao próximo é pregando a palavra de salvação de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 19. O cristão tem uma missão, o cristão tem uma responsabilidade, uma ordenança de Deus de apregoar a palavra de Cristo a toda criatura. E nesse período especial de restrições, de adversidades, devemos orar mais pelas nações, pelas pessoas, pelos nossos irmãos, pelos nossos familiares, pelos familiares dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu sempre dou graças a Deus por todos vocês. Oro e peço que Deus os abençoe grandiosamente. Orar, meus queridos, numa linguagem simples e acessível, é falar com Deus, é entrar na presença do Altíssimo. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Esta é a consciência que demonstra a grandeza de Deus, que demonstra quem é Deus e de quem somos nós, purificando as vossas almas em espírito, na obediência e em oração. Meus amados irmãos, é importante, é muito importante compreender que a oração não é algo religioso, nenhuma repetição mecânica de palavras decoradas ou repetitivas. A oração flui numa linguagem simples, própria do coração, muitas vezes com lágrimas ou por pensamentos, onde Deus, na sua infinita misericórdia, através da sua palavra e por meio do seu Filho amado, nosso Senhor e Jesus Cristo, se revela aquele que ora, aquele que tem o hábito de orar. É a linguagem do Espírito. Oremos, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, uns pelos outros,
Oremos para que outras pessoas sejam alcançadas pela graça, pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Perceba que a prática da oração é preponderante na vida do cristão. Ela faz parte do dia a dia daquele que tem uma vida com Cristo, porque a oração muda, ela transforma, liberta e nos aproxima do Salvador, daquele que fez o sacrifício na cruz do Calvário. Ore, tenha comunhão com Deus, seja por palavras ou por pensamentos, intercedendo por alguém em particular ou em público, quando estiver em uma reunião numa igreja ou na sua igreja. E não esqueça de incluir na sua oração a confissão, a adoração, a comunhão, a gratidão ao Senhor, petição, intercessão pelos outros. Romanos 10:1. Esse é o objetivo, é fazer a vontade do Senhor para ser atendida, para que a oração seja atendida. Ela requer arrependimento, purificação, é necessário ter fé, viver com Cristo, ter vida com Cristo, estar submisso à vontade de Deus. Ter direção do Espírito Santo, ter espírito de perdão e união em Cristo Jesus com todos os irmãos. Meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, Jesus nos deu o exemplo dessa aproximação com o Pai através da oração. Devemos ter em mente como se essa ideia estivesse cravada em nosso ser, que a intimidade com Deus através da oração, ela se faz presente e é crucial na vida espiritual de todo o cristão. Vamos orar uns pelos outros, vamos ter comunhão com o Senhor e com os irmãos. Vamos orar pelas pessoas que ainda não reconheceram o Senhor como seu Salvador. A oração é mais que essencial para a nossa vida. Conforme Jesus nos mostrou, a oração através da fé nos faz crer, ver e realizar o impossível em Cristo Jesus. A oração, meus irmãos, traduz os sentimentos do coração. Da oração brota a força em Cristo Jesus, que torna a ação da oração eficaz. Tem uma passagem muito bonita na Bíblia, uma parábola contada em Mateus 7:24 até o 29. Nós observamos um diálogo muito belo de Jesus. Jesus nos conta a parábola da casa edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos sobre a casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, sobre a cruz do Calvário, sobre o sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. E aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, comparo ao homem insensato que edifica sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Devemos estar firme na rocha. Devemos estar firme com o Senhor. Se tivermos que atravessar as dificuldades, atravesse com o Senhor. Confie no Senhor, porque em nenhum instante, em nenhum momento Ele te deixará só. Ore.
Clame ao Senhor dos Exércitos. Se precisar, suplique as suas necessidades e expresse ao Senhor com palavras ou com pensamentos os seus sentimentos, as suas necessidades, as suas fragilidades. Meus irmãos, só o Senhor dos Exércitos pode nos abençoar, pode nos dar o livramento, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Percebemos, meus irmãos, que muitos, quando estão debaixo das pressões da vida ou das dificuldades impostas pelo dia a dia, ou das circunstâncias adversas que a vida lhe impõe, acabam esquecendo ou depositando sua esperança ou fé em homens que nada podem fazer, e deixam de orar ao Senhor dos Exércitos, que tudo pode. Deixam de orar ao Senhor dos Exércitos, que tudo pode. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Devemos orar ao Senhor dos Exércitos, porque Ele tudo pode. Aprende, meus irmãos, aprende, pois, hoje, a medida em teu coração, e medita em teu coração, que o Senhor, Ele é o Deus acima no céu, e embaixo e abaixo sobre a terra não há outro. Deuteronômio 4:39. E essa passagem todos nós já conhecemos, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo de Nazaré. Só Jesus Cristo de Nazaré tem palavras de salvação eterna, porque o sacrifício da cruz foi feito por Ele. Ele se doou, Ele se deu a si próprio por amor a nós. Oremos para que outras pessoas sejam alcançadas pela misericórdia de Deus. Façamos o idem do Senhor. Se as visitações não podem acontecer, ore. O Evangelho de Jesus é as boas novas, é a restauração para as nossas vidas. Através da morte e ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré, foi-nos concedido a vida eterna, mas é preciso reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. As dificuldades, as angústias, as injustiças e as necessidades são motivos para clamar, para orar ao Senhor dos Exércitos. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias. Derrama teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos, pela vida dos teus filhos, pelos teus irmãos. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 19. Meus queridos e amados irmãos, vivemos tempos difíceis, mas temos que estar firme, perseverante, fé no Senhor dos Exércitos. Se assim o fizer, Deus jamais te deixará sem resposta. Anima-te no Senhor, aproxime-se de Deus com confiança, persevere. Eu também tenho orado pelos meus familiares, pelos familiares dos meus irmãos em Cristo Jesus. Mas sabemos que há um tempo para tudo. E esse tempo é de Deus. Mas é necessário fazer o idem do Senhor. Mateus 28, versículo 19. E para encerrar, meus amados irmãos,
para encerrar nesse exato momento, não ande ou não andes ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o teu coração, a tua mente, e o bom Deus te abençoará. Fique na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes.